Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia com os temas oferta e demanda, teoria do consumidor, teoria da produção. Graças a quem? Ao nosso querido Economicão, organizador da playlist junto com a sua trupe de companheiros. Diga lá, Economicão! Olá, amigos! Aqui é o Economicão. Raposinho, é verdade que a questão de hoje é difícil? Ah, legal, vocês trouxeram uma questão difícil, isso é importante também para os nossos alunos. Diga aí, Raposinho. Beleza, pessoal? Isso mesmo, Economicão. A questão de hoje é desafiadora. Legal, Raposinho, obrigado. Vamos resolver a questão para ajudar nossos alunos. Questão no CESP Sebrasp para o Detran do Pará, cargo de economista, ano 2006. As aplicações matemáticas na ciência econômica permeiam os diferentes tópicos da análise econômica. Assinale a opção correta acerca desse assunto. Portanto, uma questão do tipo positivo, o examinador quer saber a resposta certa. Já começou bem diferente a questão, né? Porque nós temos aí CESP e Sebrasp com uma questão de múltipla escolha, o que é muito raro de acontecer. CESP e Sebrasp, a maioria esmagadora, né? Os concursos são questões do tipo certo e errado, julgamento, né? Para você ver que a questão está bem diferente do normal. A letra D de dado fala que em presença de custos de oportunidade constantes para os recursos, a curva de possibilidade de produção é côncava em relação à origem. Amigos e amigas, aí que começa a dificuldade da questão. Não tem jeito de resolver essa alternativa se não repassar pelas três possibilidades de custo de oportunidade e curva de possibilidade de produção. Nós temos a possibilidade de custo de oportunidade crescente, custo de oportunidade constante, custo de oportunidade decrescente. Beleza? Aí você tem que memorizar os tipos de curva. O mais comum que vocês veem muito na literatura é esse tipo de formato, parece um quarto de círculo, né, de circunferência. Então, por exemplo, alimentos e roupas aqui, como as nossas variáveis, e esse formato aqui nós temos um custo de oportunidade crescente. E matematicamente, esse tipo de formato, né, voltado para a origem, o que ele é? Ele é côncavo, beleza? Nós temos então esse tipo de situação. Na segunda situação, que é o inverso dessa situação aqui, parece uma curva de indiferença, olha que legal. Nós temos custo de oportunidade decrescente, alimentos e roupas. Aí você tem uma função do tipo convexa, beleza? E, para concluir, nós temos o custo de oportunidade constante. Como é que vai ser a situação? Uma reta. Aí ficou fácil, né? Custo de oportunidade constante é uma reta. Se vocês memorizarem, né, até ficar tranquilo, né? Uma reta você tem um custo de oportunidade constante. O custo de oportunidade crescente é o clássico que a gente vê na literatura, né? Parece um quarto de círculo. E a curva de diferença você tem o custo, né? A formato de curva de diferença é o custo de oportunidade decrescente, veja que ele decresce. Aqui, ó. Aqui ele é crescente. Ok? Então vamos voltar para a nossa alternativa. Em presença de custos de oportunidades constantes para o recurso, a curva de possibilidade de produção não é côncava em relação à origem, ela é uma reta. Nós vimos agora. Beleza? Então a letra D está errada, podemos eliminar. Letra C é bem desafiadora. A exemplo do conceito de taxa marginal de substituição, o conceito de utilidade marginal é invariante em uma transformação monotônica crescente da função de utilidade. E agora, transformação monotônica, não sei nem o que é. O que a gente vai fazer, meus amigos? Primeiro, transformação monotônica é uma transformação que mantém a ordem que existia numa certa função, né? Se uma função tinha um certo ordenamento, uma transformação monotônica dessa função não muda esse ordenamento, né? Então isso para vocês entenderem o que é transformação monotônica, para relembrarem, né? Agora, vamos ver aí o conceito de taxa marginal de substituição e a transformação monotônica, né? A transformação monotônica de uma função de utilidade não altera a taxa marginal de substituição, TMS, porque a taxa marginal de substituição é medida ao longo de uma curva de diferença e a utilidade permanece constante ao longo da curva de diferença. Beleza? Se vocês lembrarem disso, que ao longo de uma curva de diferença a taxa marginal de substituição ela é constante, e lembrar que a transformação monotônica vai mexer aí com a curva de diferença, beleza, fica tranquilo que essa parte, pelo menos, né, taxa marginal de substituição, a transformação monotônica, ela é realmente invariante. O problema, amigos e amigas, é a questão da utilidade e da utilidade marginal. Não é a mesma situação. Na questão da utilidade, nós temos a situação que a função de utilidade não é invariante a qualquer transformação monotônica crescente.
apenas um caso muito específico nós temos essa situação. Qual é o caso? A invariância ocorre apenas no caso de transformação monotônica afim crescente. A transformação monotônica afim crescente é aquela que você tem uma função, né, do tipo linear, né, ax mais b, quando a igual a zero. Somente nesse caso especial é que ela seria invariante, né, a função de utilidade. Se a função de utilidade, então a gente não pode afirmar que a função de utilidade é invariante a qualquer transformação monotônica, também para a utilidade marginal, porque a utilidade marginal ela é obtida a partir da função de utilidade, né? A partir de uma operação de diferenciação em relação à função de utilidade. Em alguma variável você tem a utilidade marginal. Então, tanto a utilidade quanto a utilidade marginal, eles não são invariantes a uma transformação monotônica crescente. Portanto, não podemos afirmar que a utilidade marginal seja invariante a uma transformação monotônica crescente da função de utilidade. Essa parte aqui está errada. É bem difícil, eu reconheço, mas acontece, né? Nas questões, às vezes, vocês têm essas afirmativas aí que beiram o impossível. Letra C está errada. Na função de demanda Q igual a 3P elevado a menos meio, em que Q e P representam respectivamente a quantidade e o preço, a elasticidade de preço aumenta quando o nível de preços aumenta. Beleza, vamos calcular a elasticidade. Vocês que acompanharam a nossa playlist de elasticidade do Economicão devem estar craques em calcular a elasticidade, né? Então, vocês lembram que quando nós temos uma função, nós temos que usar o que para calcular a elasticidade? Isso, cálculo diferencial. Então, vamos lá. Em termos de cálculo diferencial, a elasticidade de preço da demanda é dada por a derivada da quantidade em relação ao preço multiplicado pela relação entre preço e quantidade. Sabemos que a quantidade tem essa função aqui. Substitui, então, na expressão acima, vai ficar a derivada em relação ao preço de 3P elevado a menos meio multiplica P sobre Q, né? Fazendo essa operação, né? Você tem o menos meio para baixo, vai ficar menos 3 meios, e coloca menos 1 aqui no exponente, P vai ficar menos 3 meios, multiplica P sobre Q. Ó, esse P elevado a menos 3 meios vezes P, o que acontece? Você vai somar os expoentes aqui, aí você vai ficar com EPD igual a menos 3 meios de P elevado a menos meio, que multiplica 1 sobre Q. Ainda temos a variável Q aí, né, que está atrapalhando, porque a elasticidade de preço da demanda ela tem que ser o quê? Tem que ser uma função somente do preço, né? Vamos então fazer o que, amigos e amigas? Vamos inserir a quantidade, porque nós temos o valor da quantidade aqui, ó que legal. Substituindo Q igual a 3P elevado a menos meio nessa expressão aqui, vamos ficar com o quê? 3 meios de P elevado a menos meio vezes 1 dividido por 3P elevado a menos meio, ó. Corta 3, corta esse P aqui com esse P aqui, vai sobrar o quê? Elasticidade de preço é apenas um número, menos meio. Portanto, ela não está em função do preço, ela é constante, né, negativa. Isso significa que a elasticidade não aumenta quando o nível de preço aumenta, a elasticidade é um valor constante. Beleza? Confirma por eliminação que a letra A é nosso gabarito. A função de produção é fxy, 4x elevado a 2 terços, que multiplica x, que multiplica y elevado a 2 terços, apresenta retornos crescentes de escala. Para descobrir isso, o que nós fazemos? Né? Nós multiplicamos a função original por uma constante qualquer e verificamos o que acontece com a produção. Se o resultado da produção for maior do que o que a gente multiplicou na entrada, né? Se for mais do que proporcional ao que nós inserimos na entrada, aí nós temos uma situação de retorno crescente. Se mantiver igual, retorno constante. E se diminuir, retornos decrescentes de escala. Vamos lá então. Temos a função de produção, né, do enunciado. Agora vamos aumentar a quantidade de fatores de produção em uma proporção lambda e verificar o que acontece com o produto final. Eu falei, se aumentar, o lambda é crescente. Se ficar igual, ele é constante. E se diminuir, ele é decrescente. Simples assim. Então, função de lambda x, lambda y vai ser 4, que multiplica lambda x elevado a 2 terços, vezes lambda x, né, vezes lambda y elevado a 2 terços. Desenvolvendo, vai ficar 4 lambda elevado a 2 terços, x elevado a 2 terços, lambda x, lambda 2 terços, y 2 terços. Né? Aí, multiplicando os lambdas, 4 lambda elevado a 7 terços, vezes x elevado a 2 terços, vezes x, vezes y elevado a 2 terços. Se nós dividirmos f de lambda x, lambda y por f de y, nós vamos encontrar qual foi, se houve crescimento ou não, ou diminuição dos fatores. Como é que vai ficar aqui? Ó, dividido um pelo outro, fica esse camarada aqui dividido por esse camarada aqui, aí você corta o 4, corta o x, esse, você fica com lambda elevado a 7 terços. Ou seja, lambda elevado a 7 terços é maior do que lambda, portanto,
temos retornos crescentes de escala, porque se você multiplicou na entrada por um fator lambda, na saída você obteve um fator maior do que lambda, retornos crescentes de escala. Confirma, portanto, ainda bem que o nosso gabarito é letra A, meus amigos e minhas amigas. E se ficou alguma dúvida, não tenha vergonha e mande seu comentário, questão difícil. Meu nome é Luiz Miranda, meu compromisso é trazer todos os dias em nosso canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu, amigos!